Oi, pessoal! Hoje nós vamos aprender a fazer essa flor bem linda, que eu vou usar para algumas peças de Natal, mas é uma flor que pode ser usada para qualquer peça, para ser usada durante o ano todo. Mas hoje, essas flores que eu tô fazendo hoje são para algumas peças de Natal que vai sair no canal daqui a alguns dias, tá? Então, hoje eu vou ensinar a flor. Eu vou fazer 3 flores dessa. Então, vamos à aula. Então, eu vou dar uma laçadinha aqui na agulha para fazer o meu primeiro nozinho. Agora, eu vou fazer... Eu tô usando a agulha 3, tá, gente? 3 milímetros para fazer a flor. E para fazer a peça, eu vou usar a 3 milímetros e meio. Então, eu vou fazer 6 correntinhas. Vou prender aqui na primeira correntinha com ponto baixíssimo. Ponto baixíssimo é assim, a gente só enfia a agulha aqui na primeira corrente e puxa o fio. Deixa eu aproximar aqui para ficar melhor. Ó, enfio a agulha aqui no primeiro ponto, primeira corrente, puxo o fiozinho, isso é um ponto baixíssimo. Agora, eu vou levantar 3 correntinhas, que é o equivalente a um ponto alto falso. Se o seu ponto for mais apertado, né, for menor, então, só 2 correntinhas é o suficiente. Eu sempre faço 3 correntinhas para o meu ponto dar certo. Então, agora eu vou levantar mais um ponto alto e vou continuar até completar 16 pontos altos, contando com esse primeiro ponto que eu fiz, que é o ponto alto falso, que foi essas correntinhas, tá? Então, contando com ele, eu preciso ter 16 pontos altos dentro dessa argolinha. Então, adiantei aqui. Agora, eu venho aqui nessa primeira correntinha que eu fiz aqui, ó. Esse primeiro ponto que eu fiz, na terceira correntinha, eu faço um ponto baixíssimo, que é enfiar a agulha aqui, puxar o fio para prender. Então, fizemos a nossa primeira carreira. Agora, a segunda carreira... Na segunda carreira, eu vou formar correntes que serão as bases para a pétala. Então, eu vou fazer uma corrente, mais 8 correntes. Agora, eu vou prender aqui, ó, com um ponto baixíssimo. Pulo o primeiro ponto, vou no segundo. Eu tentei esse furinho aqui para enfiar, para fazer o ponto, eu vou no segundo. E puxo aqui, faço um ponto baixíssimo. É só prender com o fio. Formei uma corrente. Então, agora eu faço mais 8 correntes. Pulo um primeiro ponto e vou no segundo. Peraí que eu dei uma torcida aqui. Aí. Aqui, ó. Pulo o primeiro e vou no segundo e faço um ponto baixíssimo só para prender essa corrente, ó. Pulei o primeiro, vim no segundo. Mais 8 correntes. Então, eu vou continuar fazendo até formar 8 arcos desse, 8 correntes. Ó, pulo o primeiro, vou pro segundo. Então, eu vou fazendo isso até formar 8 desses. Aí, eu volto no finalzinho para mostrar para vocês como eu finalizo. Cheguei aqui, minha última corrente. Eu vou prender aqui, ó. Lá onde eu iniciei aquela primeira corrente, eu prendo com um ponto baixíssimo, terminando essa segunda carreira. Agora, como que eu vou começar a fazer as pétalas? Eu faço uma corrente. Agora, ao invés de vir aqui nessa corrente, eu vou dar uma laçada. Vou vir aqui na base, ó, na primeira carreira aqui, ó, onde eu tenho esse ponto, e vou fazer um ponto alto em relevo.
Então, eu passo por trás dele, ó, tá vendo? Tô pegando por trás dele, não dentro dele. Pego por trás e levanto um ponto alto. Agora, sim, agora eu dou uma laçada e vou lá na corrente e vou começar a levantar os meus pontos altos, tá vendo? A corrente tá lá atrás. Vou levantar aqui 8 pontos altos. Primeiro, segundo. Então, vou dar uma adiantadinha aqui, tá? São 8 pontos altos. Agora, eu vou fazer um ponto picô. Ponto picô são 3 correntes. Dou uma laçada, venho na minha primeira corrente, enfio aqui a agulha, puxo o fio, vou ficar com 3 na agulha. Dou uma laçada e puxo, passando pelas 3 correntes que eu tinha na agulha. Forma uma bolinha, isso é o ponto picô. Agora, eu dou a laçada e faço mais 8 pontos altos, ainda na mesma corrente, para formar o outro lado da pétala. Vou adiantar até completar os 8 pontos altos. Completei os 8 pontos altos, agora eu vou dar uma laçada e vou vir aqui, ó, lá embaixo. Lembra que eu tenho que fazer um ponto alto em relevo? Então, nessa minha primeira carreira de base, ó, eu pego o ponto do meio aqui, tá vendo? Tem que ser o pontinho do que tá no meio. Então, eu dou uma laçada na agulha e vou fazer o meu ponto alto, lá embaixo, ó, por trás do ponto, ó. Eu enfio no meio dos pontos, passo por baixo dele, puxo o fio e levanto meu ponto alto. Por trás do ponto alto que eu tinha ali na base. Dou a laçada, agora eu vou lá na minha corrente, que tá ali atrás, e vou levantar os 8 pontos altos. Então, eu vou adiantar aqui os 8 pontos altos. Aí, vou fazer o meu ponto picô, que é aquela bolinha na ponta, com 3 correntinhas. Aí, eu vou adiantar a flor. Vou mostrar pra vocês como faz de novo. Vou mostrar de novo o ponto picô. São essas 3 correntinhas. Venho na primeira correntinha, puxo o fio, fico com 3 na agulha. Aí, eu dou uma laçada e passo o fio pelas 3 correntinhas que eu tenho na agulha. Agora, eu faço mais 8 pontos altos nessa mesma corrente. Então, a pétala é isso, essa flor é muito fácil. Muito fácil. Então, eu vou adiantar essa flor, aí eu volto com vocês para mostrar como eu vou fazer as pétalas e depois como eu faço a base para começar o meu trabalho. No caso, se for um tapete ou é sempre do mesmo jeito, tá? É uma base para eu começar a fazer uma peça, seja um cabinho de mesa, um tapete ou qualquer outra peça, tá? Então, eu vou adiantar a flor e já volto com vocês. Cheguei aqui no final, na última pétala. Então, aqui, ó, fiz o meu último ponto alto.
Agora eu vou prender aqui, ó, aquele meu primeiro pontinho que eu fiz aqui, ó. Antes de fazer o ponto alto em relevo, minha primeira correntinha que eu fiz aqui, ó, pra subir. É aqui que eu vou finalizar, vou prender com um ponto baixíssimo. Aí eu vou puxar esse fio, vou fazer o acabamento. Ou vou descer ele lá pra baixo. Por quê? Porque agora eu tenho que fazer uma corrente. Só que eu vou pegar no meio da pétala. Então, é melhor eu cortar esse fio, arrematar e prender o outro fio ali no lugar certo, ali no meio da minha pétala. Então, eu corto aqui. Vou esconder esse fiozinho aqui pra trás, ó, vou esconder ele no meio dos meus pontos. Passar ele aqui pra baixo e vou dar um nozinho. Aqui, ó, vou passar, eu vou abrir ele no meio, vendo? Esse barbante de 6 fios, eu abro ele no meio, então fica 3 fios pra lá, 3 pra cá. Aí eu passo ele aqui por baixo dessa corrente e dou um nó. Corto aqui rente, mas com cuidado pra não cortar o meu nozinho. Agora, eu venho aqui, ó. Vou prender o fio vermelho ainda, vou continuar com o fio vermelho, né, ou da cor da flor. Vou prender aqui atrás, deixa eu pegar a ponta aqui. Ela tá bagunçadinha assim, mas conforme a gente vai prendendo, ela vai se ajeitando, aí ela vai ficar firmezinha, tá, gente? Ela não fica bagunçada assim, não. Conforme a gente vai fazendo a base dela, das folhas, e a base pra fazer a peça, ela vai ficando bem firme. Ó, tá vendo como fica? Ela vai ficando bem firme. Essa base que a gente vai fazer agora. Então, eu vou fazer correntes na cor vermelha, pra depois fazer as folhas na cor verde. Vou pegar umas sobrinhas de fio vermelho pra fazer essa corrente atrás. Vou aproveitar, né, gente? Aproveitar que tem umas sobrinhas ali, eu vou aproveitar aqui. Então, aqui, ó, eu vou amarrar aqui, ó, nesse espacinho que tem entre um lado e o outro, né? Bem no meio aqui. Ó, na corrente, eu vou prender, vou fazer um nozinho aqui pra prender. Agora, a gente vai fazer 6 correntinhas. Na verdade, assim, você vai fazer a quantidade de correntinhas necessárias para chegar até o outro lado, tá? Aqui no meu caso, eu acredito que sejam 6. Vamos ver. Aí, eu vou prender aqui com ponto baixíssimo. Como eu fiz ali como eu fiz um nozinho ali, agora eu vou prender aqui com ponto baixíssimo. Ele não pode ficar muito repuxado. É melhor ficar um cordão frouxo do que um cordão muito apertado, repuxado, para não deformar a flor. Então, eu venho aqui, ó, por baixo e prendo na corrente da flor. Vou fazer mais 6 correntinhas, vou prender na próxima. Vou fazer isso em volta da flor toda. De 6 em 6 correntes, eu vou prendendo no meio da pétala. Eu vou adiantar essa parte aqui, aí eu volto para mostrar para vocês como eu vou fazer as folhas, tá?
Cheguei aqui no final da carreira, vou prender com ponto baixíssimo aqui, ó. Na minha primeira correntinha ali, o meu primeiro nozinho que eu fiz, eu prendo com ponto baixíssimo. Agora, eu vou cortar esse fio aqui, vou dar um nó, fazer o acabamento, dar um nó bem feitinho aqui, com 3 laçadas. Vou cortar esse fio, aí vou prender o fio verde. Aqui no meu caso, eu tô usando o fio mesclado, ou fio matizado, né? Aí, vocês vão escolher aí a cor que vocês querem. Fazer o verde que vocês vão escolher ou uma outra cor, tá? E para fazer as folhas. Sempre me perguntam o nome do barbante que eu uso. Eu não falo porque é um barbante que só tem aqui na minha região. Se alguém quiser saber, me pergunta nos comentários que eu respondo. Mas eu não falo por isso, porque eu só tenho aqui na minha região, né? Então, não adianta eu falar e vocês aí de outras regiões do país não vão encontrar. Então, eu vou fazer um nozinho aqui na minha corrente vermelha. Eu faço um nozinho com o fio verde. E agora eu vou levantar aqui 3 correntinhas, que é o meu primeiro ponto alto falso. 3 correntinhas. Dou uma laçada e levanto mais 2 pontos altos. Agora, eu vou fazer um ponto picô de 3 correntinhas, para formar aquela bolinha na ponta, né? Pontinha da folha. Ponto picô, igual a gente fez na pétala, que ó, puxo o fio dentro das 3 correntinhas que eu tinha aqui, forma uma bolinha. Peraí que enroscou. Dou uma laçadinha, enfio no primeira correntinha, ficou com 3 na agulha, aí eu dou uma laçada e puxo o fio passando pelas 3 correntes. Agora, eu vou levantar mais 3 pontos altos. Vou fazer 2 correntes e vou para a próxima corrente de base. Corrente de base é essa corrente vermelha que eu tenho na flor. Ó, aqui é a corrente que eu fiz na carreira anterior, né? Então, eu levanto mais 3 pontos altos, um ponto picô e mais 3 pontos altos e 2 correntinhas de separação. Então, vou adiantar essa parte aqui e já volto com vocês para mostrar a flor finalizada. Enquanto eu finalizo essa carreira, já deixa um like para mim, deixa um comentário o que você achou dessa peça, dessa flor, né? E se você ainda não é inscrito, se inscreva para estar recebendo todas as notificações, todas as novidades do canal. E clica no sininho preto, tá? Para receber todas as notificações. Cheguei aqui no final das minhas folhas. Então, vou prender agora, ó, fiz as minhas 2 últimas correntes. Agora, eu vou prender aqui, ó. Lembra aquele meu primeiro pontinho que eu fiz, que eram 3 correntes? Eu vou pegar aqui na terceira corrente com ponto baixíssimo para terminar essa carreira. Faço mais uma correntinha, puxo o fio. Agora, eu vou fazer o acabamento desse fio, escondendo ali aqui atrás. Então, ó, venho na primeira correntinha que eu achar aqui. E puxo ele aqui pra trás, ó. Vou na próxima correntinha que tiver. E dou um nozinho pra finalizar. Então, terminei a florzinha. Eu fiz o acabamento do fio.
Então, agora, a próxima aula será essa peça aqui, ó. Essa parte aqui, que é para um caminho de mesa, tá? Então, fiz a flor, eu preciso de 3 flores para o caminho de mesa, tá? Ou 4, aí depende do tamanho que vocês quiserem o caminho de mesa. Mas é um exemplo, né? Uma dica. Minha próxima peça será esse caminho de mesa, mas eu também vou usar essa flor para fazer um jogo de banheiro em outra cor, tá? Então, quem já quiser deixar adiantadas as flores, né? Então, a próxima aula será essa daqui, ó. Esse square para o caminho de mesa. Então, até a próxima aula.